Sessão ordinária de 4 de maio de 2026. 11ª sessão ordinária de 2026. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta esta sessão. Solicito a leitura da presença dos vereadores. Lívia de Almeida Nunes Fidelis, vereadora-presidente. José Alves da Silva, vereador vice-presidente. Flávia Martins Correa, vereadora primeira secretária. Eduardo Viedeman Cassarotti, vereador segundo secretário. Aparecido Ferreira de Souza, vereador. Francisco Antônio Cevalo, vereador. Silvana da Silva Maria, vereadora. Tiago Luiz Schwanck dos Santos, vereador. Vera Lúcia do Nascimento dos Santos, vereadora. Constatado o quórum, damos seguimento à sessão. Quero aqui cumprimentar meus colegas vereadores, mesa diretora, visitas presentes, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Uma boa noite a todos. A ata anterior do dia 27 de abril de 2026 está em discussão. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A ata foi aprovada por unanimidade. Nesse momento, quero pedir a todos um minuto de silêncio em respeito à memória daqueles que faleceram recentemente. O senhor Sebastião Nascimento da Silva, que foi pioneiro aqui no município. Valdinei Joaquim da Costa, que morou há mais de 20 anos aqui no município. Maria Alves Cordeiro, que morou há mais de 20 anos aqui no município. E Manuel Elpídio da Silva, que também foi pioneiro aqui no município. A todos peço um minuto de silêncio. Dando abertura ao grande expediente, quero convidar o vereador José Alves para fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite a todos, colegas vereadoras, vereadores, aos servidores desta casa e a todos presentes, o nosso muito obrigado. Também a todos que nos assistem através da página da Câmara. Quero começar aqui minha fala prestando aqui meus sentimentos aos familiares das vítimas citadas, né, que perderam suas vidas na última semana, nos últimos dias. Aqui não conhecia todos, mas o Valdinei e o Tião a gente conhecia muito bem. O Valdinei era um que eu frequentava a casa dele sempre que eu tinha oportunidade. Era uma pessoa que a gente sempre estava presente. Foi uma tristeza, né? Com todos perderem a vida dessa maneira, mas são ciclos da vida e a gente tem que, né, aceitar esta situação. Senhora presidente, colegas, eu quero aqui agradecer a todos que participaram no dia de ontem da nossa festa de comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, uma festa aqui que é conhecida por todo ano, sempre é o primeiro domingo do mês de maio.
a gente faz essa festa ali na comunidade e, como sempre, uma ótima festa, uma grande festa, sem nenhum problema, tudo ocorreu direitinho, né? E a gente agradece a todos que participaram, agradece ali a toda a comunidade, ali em nome do presidente Bruno, que trabalhou muito para que tivesse tudo pronto, né? Claro que com a ajuda de toda a comissão ali, do pessoal que organiza a festa, organiza a parte de cozinha, a parte de churrasco, a parte de torneio, onde envolve muita gente. Então, todos nós sabemos que para fazer uma festa de comunidade tem que ter muita gente envolvida. Então, a gente agradece a cada um dos que estiveram participando dessa festa, direto ou indireto, né? O nosso muito obrigado. Também agradeço aí a presença das vereadoras Flávia, tá? Muito obrigado, Flávia. Ao Eduardo, muito obrigado, Eduardo, por a presença na nossa festa. E também ao nosso Ferreira, muito obrigado, Ferreira, pela presença ali na nossa festa, pela contribuição a todos que a todos estiveram ali na nossa festa. Também agradecendo o executivo, secretários de educação, né? Então, foi uma festa maravilhosa, uma festa muito bonita e a gente agradece. Também não poderia deixar também de agradecer ao secretário de obra, que sempre esteve ali presente quando a gente pede ali para que faça os serviços, né, de limpeza, de molhar, de fazer estacionamento, porque hoje você faz uma festa e não tiver estacionamento, né, vereador Tiago, você não tem, fica muito difícil. E o tio está sempre presente, sempre que a gente pede a ele que ele faça esse serviço, ele está pronto para fazer com com a maior atenção a todos ali, e molhando no dia de sábado, molhando no domingo, né, para que ficasse ali uma pista bem sem poeira, né, uma pista ali onde não tivesse nenhum risco por conta da poeira. Então, agradeço muito a todos, né, por não. Ô Zé, eu queria só também, se você estava pontuando a questão da festa, eu queria aqui aproveitar o seu tempo para parabenizar o presidente, o Bruno, e toda a comunidade que fez aquela bonita homenagem ao seu Rogério, que é um dos pioneiros também daquela comunidade que quanto contribuiu, tá? E parabéns para a comunidade, a forma que vem trabalhando e todas as melhorias que está acontecendo naquela comunidade, viu, Zé? Parabéns, você que é de lá e toda a comunidade, tá? Obrigado pelo tempo aí, viu, Zé? Obrigado, vereador. É, isso eu também agradeço ali os meninos por fazer essa homenagem. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a primeira festa de comunidade foi aqui na Matriz, né? Na época que ainda era bem difícil ali. E eu já conheci esse Rogério naquela época ali, trabalhando na churrasqueira. E voltando depois de alguns anos, morar na comunidade Nossa Senhora da Paz ali, fazer parte ali da comunidade, de, ah, dos movimentos festivos ali da comunidade. E toda festa, o seu Rogério estava lá presente. Toda festa. Então, quando se falava de festa, já sabia que o seu Rogério estava lá na frente da churrasqueira, já um dia antes, temperando carne, fazendo tudo que ele sabia, né? Como ninguém. E a gente sempre agradecia a ele, né? O presente eu lembro muito bem. O seu Rogério, um dia, na festa na festa de 2024, ele, seu Rogério se virou para a comunidade, para alguns que estavam presentes ali, e essa eu não vou esquecer nunca, que ele falou: vocês têm que dar valor a esse rapaz que está aqui do lado de vocês. Esse rapaz que ele se referia era a mim. Dá valor a ele, tá? Não deixe que ele saia da política de maneira, ou seja, coisa assim, ajudar politicamente naquela época ali. Então, ele foi um que serviu de cabo eleitoral dentro da minha própria comunidade, né, falando a meu respeito. Né? Então, gente, isso são falas que a gente jamais vai esquecer quando alguém que tem uma liderança fala a favor da gente, fala tão importante como essa. Então, a gente agradece, agradeceu ali ao Rogerinho, ao Anderson, ao Emerson, né? É Emerson, não é o nome dele?
e também a Valquíria, a dona Ema, todos presentes ali, e a gente muito contente ali fazendo aquela homenagem para ele. Então, agradeço também muito aí a direção da comunidade por prestar essa homenagem tão importante ao senhor Rogério Teles. Era essa a minha contribuição, muito obrigado e tenha uma boa noite. Obrigada, vereador. Na sequência, quero convidar o vereador Eduardo Cassarotti para fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, quem nos assiste nas redes sociais e o público aqui presente. Hoje entra para discussão um projeto de lei número 001 de 2026, que dispõe sobre a aplicação da penalidade disciplinar à vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos e a outras providências. Eu, enquanto presidente dessa casa, eu quero apresentar para a população, primeiramente, os membros da Comissão de Ética, para a população conhecer. Eu sou o presidente Eduardo Widman Cassarotti, o vice-presidente é o seu José Alves da Silva e o membro é o Aparecido Ferreira de Souza. Eu, enquanto presidente da Comissão de Ética, vou utilizar o meu tempo do grande expediente para esclarecer o passo a passo de como foi conduzido essa situação, porque eu acho que a população deve saber como que é conduzido isso. A direção para a condução da Comissão de Ética Parlamentar, ela é após o protocolo da representação da Comissão de Ética Parlamentar, que assume a responsabilidade pela instituição do processo disciplinar, que está na resolução número 002 de 2022, do Código de Ética e Decoro Parlamentar. O passo a passo pela Comissão de Ética, o primeiro passo é o recebimento e a instauração do processo disciplinar. A competência da comissão, a Comissão de Ética Parlamentar, tem a competência de instaurar o processo disciplinar e proceder todos os atos necessários à sua instauração, nos casos previstos no artigo 9, 10 do Código de Ética e a resolução número 002 de 2022. Depois, a assessoria jurídica instaurada dos processos pela vereadora deve ser feita através de uma assessoria jurídica da Câmara Municipal, que a Bruna nos auxiliou aqui. A designação do relator é imediata. A designação, o presidente da Comissão de Ética deve designar um relator para o caso, que cabe a mim, enquanto presidente. A resolução número 02 de 2022, no artigo 20 do inciso 2. Depois vem a notificação, terceiro passo, a notificação da representada e apresentada à defesa. O envio da representação, o relator nomeado deve providenciar o envio de uma cópia integral para representante da denúncia, no caso, a vereadora ou o vereador acusado, que cabe ao relator encaminhar isso para ele, para a pessoa. O prazo de defesa do vereador ou vereadora terá um prazo de 5 dias de sessões ordinárias para apresentar escrita, com provas que pretende produzir, referente também à resolução número 002 de 2022, do artigo 20, o defensor dativo, caso o vereador não apresente uma defesa no prazo, o presidente da comissão nomeará um defensor dativo. E direito ao advogado. É facultado a vereador ou vereadora constituir advogado por sua defesa em todas as fases do processo, da resolução número 002, que é facultado ao vereador, em qualquer caso, constituir o advogado para sua defesa ou fazê-lo pessoalmente em todas as fases do processo, inclusive no plenário. A quarta etapa, a instauração probatória e a elaboração do parecer do relator.
As diligências, após a apresentação da defesa, o relator procederá às diligências e à instauração probatória e a considerar necessário a oitiva de testemunhas solicitadas, de documentos e etc. O parecer do relator concluirá a instrução do relator no prazo máximo também de 5 sessões. Tá? O parecer deve concluir pela proficência da representação com propostas de penalidade ou por arquivamento. Se pela procedência do relator deverá oferecer um projeto de resolução destinado declarando a suspensão ou perca de mandato, na resolução número 002 de 2022. A quinta etapa do parecer da Comissão de Ética, a votação, o parecer do relator, será submetida à apreciação da Comissão Parlamentar. O quórum de aprovação, o parecer será considerado aprovado se obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros, que também está na resolução número 002 de 2022. A rejeição do parecer pelos membros da comissão, tá, pode ser nomeado um novo relator. Tá? Uma sexta etapa, ela só acontece se acaso quem representou achar que a comissão de ética não a condução correta, ela pode entrar com possibilidade de recurso à Comissão Constitucional de Justiça e Redação, que é a CCJ. Tá? Que daí a gente espera o recurso vir, tá? Para depois analisar e, se acaso isso acontecer, quem assume é a Comissão de Justiça. E, por fim, que dentro da sétima etapa, é o encaminhamento para a mesa diretora do plenário, tá? Que entra na ordem do dia e que vai para... Eu só estou pontuando isso aqui porque são as etapas que cabe a nós, da Comissão de Ética, conduzir, tá? E hoje ele entra em discussão, mas quem dá o parecer final todos os vereadores aqui, que pode, no caso, votar. E o oitavo passo final da deliberação, ele tem um prazo de 60 dias. O fato de ser 90 dias, só se acaso for uma situação de cassação de mandato, que não vem ao caso. E o prazo da mesa diretora ela é improrrogável em 10 dias. Tá? E só para finalizar, eu quero agradecer aos membros da comissão, o Ferreira, também o seu José, pelo também todo o acompanhamento que a gente tentou conduzir da melhor forma possível, olhando a representação, a defesa, o parecer do relator, mas a gente sempre tentou conduzir da melhor forma possível, de uma forma imparcial. E agradeço também ao jurídico dessa casa, que tanto nos auxiliou, tá, Bruno? De antemão, agradeço, que teve um empenho muito grande seu, tá? Essas são minhas palavras e muito obrigado. Obrigada, vereador. Sem mais inscritos para o grande expediente, dou início à ordem do dia. E com relação ao processo administrativo disciplinar 01 de 2026, eu preciso aqui declarar o meu impedimento enquanto vereadora presidente e representante do processo. Portanto, quero aqui ler a minha declaração de impedimento no processo da representação do ato administrativo disciplinar 01/2026. Eu, Lívia de Almeida Nunes Fidelis, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Nova Monte Verde, venho, por meio deste presente, declarar meu impedimento para atuar nos atos relacionados ao processo administrativo disciplinar número 01/2026, especialmente no que se refere à sua tramitação no âmbito da mesa diretora e à condução da sessão de julgamento em plenário. O presente impedimento decorre do fato de que figuro como parte do referido processo, na condição de representante,
circunstância que recomenda o afastamento da prática de atos decisórios, em observância aos princípios da imparcialidade, moralidade e devido processo legal. Dessa forma, deixo de atuar na condução dos trabalhos relacionados ao referido processo, devendo tais atribuições serem exercidas pelo substituto legal, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Para que produza os efeitos legais e regimentais, firmo a presente declaração. Nova Monte Verde, 30 de abril de 2026, foi a data da declaração de impedimento. Portanto, o vereador José Alves da Silva também está impedido de assumir a presidência da Casa, mesmo sendo vice-presidente, por ser relator do processo administrativo disciplinar 01/2026. A vereadora Flávia Martins Correia assume a direção dos trabalhos neste momento, sendo a substituta legal, conforme os termos do regimento interno desta Casa Legislativa. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas vereadores, visitas presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Convido o vereador Eduardo Cassarotti para ocupar o lugar de secretário. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer do relator da Comissão de Ética Parlamentar desta Casa de Leis, referente ao processo administrativo disciplinar número 01/2026, que culminou no projeto de resolução número 001/2026. Boa noite a todos novamente. Parecer do relator. Comissão de Ética Parlamentar, Câmara Municipal de Nova Monte Verde. Processo Administrativo Disciplinar número 01 de 2026. Relatório. Trata-se do processo administrativo disciplinar instaurado em fase de Vera Lúcia do Nascimento dos Santos, em decorrência da representação formulada pela vereadora Lívia de Almeida Nunes Fidelis, na qual se imputam a representação de condutas que, em tese, configura infração ético-disciplinar, notadamente por supostas violação ao Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa Legislativa. Conforme consta dos autos, os fatos narrados referem-se a mensagens encaminhadas pela representada em grupo institucional de comunicação contendo manifestações que, segundo o representante, extrapolariam os limites do debate parlamentar, podendo configurar ofensas e quebra de decoro. Regularmente notificada, ainda que mediante recusa devidamente certificada, a representada apresentou defesa prévia, na qual suscitou preliminares de nulidade de procedimento e, no mérito, pugnou pela improcedência da representação sobre o argumento de inexistência de infração disciplinar, inconvocando, inclusive, a imunidade parlamentar. Após a fase de instrução probatória, como a colheita dos elementos necessários, a elucidação dos fatos, especialmente com a realização de audiência da oitiva da representada
vieram os autos conclusos para emissão do parecer a este relator. É o relatório fundamentação do inciso 1 das preliminares e do inciso 1.1 da alegação da nulidade da notificação. Sustenta representada a nulidade da notificação sobre o argumento que teria sido abordada em situação inadequada durante a viagem, tendo recusado o recebimento. A preliminar não merece acolhimento. A recusa ao recebimento da notificação, quando devidamente certificado, não invalida o ato, constituindo elemento apto a demonstrar a ciência inequívocas de parte acerca da instauração do procedimento. Ademais, o processo administrativo disciplinar rege-se pelos princípios da informalidade moderada e da instrumentabilidade das formas, não se exigindo rigor formal absoluto. Desde que asseguramos a contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, verifique-se que a representada apresentou defesa prévia e apresentou a audiência de instrução, que se evidencia a plena ciência, os fatos, afastados qualquer alegação de prejuízo. Diante disso, não se verifica qualquer prejuízo à defesa da representada, motivo pelo qual não há nulidade a ser reconhecida, assim rejeitada a preliminar. Inciso 1.2 da 1.2 da alegada nulidade do parcialidade da comissão. A representada sustenta a existência de parcialidade dos membros da Comissão de Ética sobre o argumento de supostos vínculos políticos. Todavia, a alegação não se sustenta. A composição da Comissão de Ética decorre de critérios regimentais e da própria dinâmica do sistema representativo, conforme dispõe no artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que estabelece: o artigo 43 assegure-se às comissões, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara Municipal. Parágrafo único. A representação dos partidos será obtida devidamente com o número de membros da Câmara pelo número de membros de cada comissão e o número de vereadores que cada partido, resultado assim alcançados, obtém-se, então, quociente partidário. Assim sendo, inerente ao ambiente parlamentar a existência de divergências e alinhamentos políticos. Tais circunstâncias, por si sós, não configuram impedimento ou suspensão. No caso concreto, não há demonstração de interesse pessoal direto, inimizade capital ou qualquer circunstância objetiva capaz de comprometer a imparcialidade dos membros. Admitir a tese apresentada implicará inviabilização o funcionamento das comissões parlamentares. Dessa forma, rejeite-se a preliminar. Inciso 1.3 da impugnação à prova digital. A representada questionou a validade das provas digitais julgadas aos autos e alegadas não conduz à nulidade do procedimento. No processo administrativo disciplinar, admite-se que a utilização de diversos meios de prova
Desde os submetidos ao contraditório, destaque-se que, em audiências, a própria representada configurou a autoria das mensagens e dos prints que constantes nos autos, afastando qualquer dúvida quanto à autenticidade do conteúdo analisado. Inciso 1.4 da alegada violação ao acesso às provas. A representada alega não ter tido acesso integral aos elementos de prova. Entretanto, tal alegação não se confirma. Verifique-se que a representada exerceu plenamente seu direito de defesa, tendo apresentado a defesa prévia. Ademais, consta dos autos que a própria representada formulou pedido de acesso integral dos autos, a qual lhe foi oportunizada, bem como apresentou pedido de suspensão do processo, o qual foi devidamente analisado e indeferido, nos termos do rito estabelecido no Código de Ética do Decoro Parlamentar. Importante destacar que o procedimento observado integralmente as normas prévias do Código de Ética, especialmente no que se refere à garantia do contraditório e da ampla defesa, não havendo previsão de suspensão do feito nos moldes requeridos pela representada, tampouco obrigatoriamente da manifestação prévia da comissão antes da fase de instrução, ressalte que ainda que a representada participou regularmente da audiência de instruções oportunamente em que lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, não há demonstração de prejuízo efetivo, razão pela qual se rejeita a alegação de nulidade. Inciso 2 do mérito. Inciso 2.1 da imunidade parlamentar e seus limites. A representada sustenta que a manifestação estaria protegida pela imunidade parlamentar. De fato, a Constituição Federal assegura aos parlamentares imunidade material por suas opiniões, palavras e votos, quando relacionados ao exercício do mandato. Todavia, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. A imunidade não se presta a acobertar condutas que extrapolam os limites do debate político legítimo, especialmente quando características por defesas pessoais, abuso de linguagem ou violação e a dignidade de terceiros. Assim, a análise da incidência da inunidade deve ser realizada à luz dos casos concretos, considerando o contexto e o conteúdo das manifestações e a finalidade das declarações. Inciso 2.3 da análise da conduta e da quebra de decoro. Controvérsia consiste em verificar se a manifestação atribuídas à representada configuram um exercício legítimo da função fiscalizadora ou se ultrapassam os limites do decoro parlamentar. A instrução probatória demonstrou elementos suficientes para a formação do convencimento desse relator. Em audiências, a representada confirmou a autoria das mensagens constadas nos autos, bem como reconheceu que realizou os questionamentos.
sem a instauração de qualquer procedimento formal para apuração das supostas irregularidades. Ao ser questionada acerca das provas que possuíam para sustentar suas afirmações sobre o eventual uso indevido de recurso público, não apresentou elementos concretos, limitando-se a justificar suas manifestações com base em percepções pessoais e inconformismo político. Também afirmou que suas manifestações constituíram mero questionamento, não reconhecendo excesso na forma utilizada. No tocante à expressão elimino, declarou que a palavra teria sido utilizada de forma equivocada, sem reconhecer a inadequação da linguagem no ambiente institucional. O exercício do mandato parlamentar autoriza a fiscalizar e a criticar, porém não legitima a formação de insinuações desprovidas de lastro fático mínimo, especialmente quando realizados em âmbito institucional. As manifestações atribuídas à representada ao insinuarem o uso indevido ou desnecessário de recurso público sem comprovação completa, extrapolam o campo crítico-político legítima, ingressando na esfera de desqualificação pessoal. A gravidade da conduta e ampliada pelo fato de ter sido praticada em grupo institucional com maior repercussão de potencial de atingir a imagem da representada e a proíbe credibilidade da Câmara Municipal. Diante desse contexto, resta caracterizada a infração ético-disciplinar. Inciso 2.3 do enquadramento legal. Diante do conjunto probatório produzido nos autos estabelecidos das mensagens, juntamente a das declarações prestadas pela própria representada em audiência, verifique-se que as condutas praticadas extrapolam os limites da atuação parlamentar, legítima configuração de infração ético-disciplinar nos termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Inicialmente, observe-se enquadramento no artigo 10 do inciso 3, tendo em vista que a representada deixou de observar os deveres inerentes ao exercício do mandato parlamentar, especialmente no que se refere à atuação responsável, fundamentada e compatível com os princípios que regem a atividade legislativa. Ao formular insinuações acerca de eventual uso indevido de recurso público, sem a adotação de qualquer procedimento formal de apuração e sem a apresentação de elementos mínimos de prova, a conduta revela desvios do dever de fiscalização responsável, que deve ser exercido com base em critérios objetivos e dentro dos canais institucionais adequados. No mesmo sentido, a conduta enquadra-se no artigo 10, inciso 4, porquanto as manifestações proferidas ultrapassam ao campo da crítica política legítima, assumindo caráter ofensível e incompatível com o decoro parlamentar. As expressões utilizadas, especialmente a insinuar irregularidades na gestão de recursos públicos e ao empregar linguagens inadequadas em ambiente institucional, mostra-se aptas a integrir
a honra e a imagem e a reputação da representada. Não ser tratada de mera divergência política ao dever parlamentar ordinário. Ademais, incide no artigo 10 do inciso 8, incluindo pela resolução número 003 de 2025, uma vez que a manifestação foram realizadas em meio digital, em que o grupo institucional de comunicação circunstância que amplia significativamente sua repercussão e potencial lesivo. O referido dispositivo visa justamente coibir condutas que, ainda que praticadas em ambientes virtuais, possam configurar exposições vexatórias, constrangindo ou intimidação, especialmente quando dirigidos a outros parlamentares. No caso em análise, o contexto das mensagens, aliado à ausência de suporte fático para a afirmação e a forma como foram proferidas, evidenciam a ocorrência de conduta incompatível com o decoro dos termos na forma mencionada. Ressalte-se que, por fim, que a atuação parlamentar, embora dotada de ampla liberdade de manifestação, não se dissocia dos deveres de responsabilidades, urbanidade e respeito institucional, razão pela qual a extrapolação desses limites nos moldes verificados no presente caso justifica o enquadramento na disposição acima indicados. Inciso 4 da proporcionalidade da sanção. Nos termos do Código de Ética, a sanção deve observar a natureza, a gravidade da infração e os danos causados à instituição e às circunstâncias do caso concreto. A aplicação de advertência não mostra adequada considerando a natureza da conduta, sua repercussão no ambiente institucional e a ausência de comprovação das importunações realizadas. Sem a instauração de qualquer procedimento formal para a apuração das supostas irregularidades. Ao ser questionada acerca das provas de... Opa! Desculpa, só um minuto. É aqui, né? Diante. A penúltima folha? Ah, tá, pera, só um minuto. Me ajuda, pô, só rapidinho. Deixa eu continuar. Desculpa. Diante disso, mostra a proporcionalidade de aplicação da penalidade de suspensão temporária do exercício do mandato pelo prazo de 15 dias, com consequente perda de subsídios correspondentes ao período. Inciso 3 dos pedidos formulados na natureza. 3.1 do pedido de análise de inconstitucionalidade. A representada requer a manifestação da Comissão de Ética acerca da constitucionalidade de forma internas aplicáveis a presente caso. O pedido não merece acolhimento. A atuação dessa comissão limite-se à apuração do eventual infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, não lhe competindo o controle da constitucionalidade das normas que regem a funcionalidade da Casa Legislativa.
Eventual questionamento quando a validade constitucional de tais normas devem ser submetidas ao poder jurídico pelos membros adequados, não cabendo este órgão no âmbito do processo ético-disciplinar. Afastar a aplicação do dispositivo regularmente vigentes. Ademais, a análise das controvérsias postas nos autos prescinde de qualquer juízo de constitucionalidade, uma vez que a apuração se restringe à verificação da compatibilidade da conduta da representada com os deveres inerentes ao mandato parlamentar. Dessa forma, rejeite-se o pedido formulado. Inciso 3.2 do pedido de encaminhamento ao Ministério Público. A representada requer o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de eventuais práticas de crime. Tal providência não se mostra pertinente neste momento processual por ausência de elementos concretos que justifica tal medida. Eventual apuração penal deverá ocorrer em sede própria, não cabe à comissão antecipar juízo nesse sentido. Inciso 4, conclusão. Diante do exposto, este relator rejeite-se rejeite-se todas as preliminares suscitadas pela representada. B. No mérito, opina pela procedência da representação por caracterização de infração ao decoro parlamentar, em enquadramento no artigo 10 do inciso 3, 4 e 8 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. C. Recomenda-se a aplicação de penalidade de suspensão do exercício do mandato pelo prazo de 15 dias, com consequente perda dos subsídios correspondentes. E o parecer, Nova Monte Verde, 29 de abril de 2026. Vereador relator José Alves da Silva. Neste momento, solicito a leitura do projeto de resolução número 001/2026, que dispõe sobre a aplicação de penalidade disciplinar à vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos e da outras providências. Boa noite novamente. O projeto de resolução número 001 de 2026 dispõe sobre a aplicação de penalidade disciplinar à vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos e das outras providências. A Câmara Municipal de Nova Monte Verde, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente como fundamento do Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regimento interno dessa Casa de Lei. Resolve, artigo 1, fica aplicada à vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos a penalidade de suspensão do exercício do mandato parlamentar pelo prazo de 15 dias em razão da prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar, conforme apurada no processo administrativo disciplinar número 001/2026. Artigo 2. Durante o período da suspensão, a vereadora ficará impedida de exercer as prerrogativas inerentes ao mandato, inclusive participar em sessões legislativas e atividades parlamentares, bem como haverá a perda dos subsídios correspondentes ao período da penalidade, nos termos do Código de Ética do Decoro Parlamentar. Artigo 3. A penalidade aplicada
fundamente-se no enquadramento da conduta da vereadora, nos termos dos artigos 10, inciso 3, 4 e 8 do Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara Municipal, dentro do regimento interno. Artigo 4. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Nova Monte Verde, 30 de abril de 2026. Mesa diretora, Flávia Martins Correia e segundo o secretário, Eduardo Widman Cassarotti. Projeto de resolução número 001/2026 está em discussão. Boa noite a todos novamente. O meu voto, enquanto vereador e presidente da Comissão de Ética, está embasado na representação, que no caso foi a da representação, e na defesa prévia do advogado, mas principalmente nas respostas da representada Vera para o relator, ao qual eu estava presente, juntamente com os demais membros e o jurídico dessa Casa de Lei. O meu voto é referente a uma quebra de decoro parlamentar que, ao meu ver, se enquadra no artigo 10 do inciso 3, 4 e 8 do Código Disciplinar da Comissão de Ética. E é importante ressaltar que o conhecimento do Código de Ética, que consta no regimento interno dessa Casa de Lei, é de responsabilidade de cada vereador conhecer. E a função do vereador saber respeitá-las, essa é a minha visão enquanto presidente dessa casa. Desculpa, tá? É presidente da Comissão de Ética. O projeto de resolução número 001/2026 continua em discussão. Boa noite, mais uma vez a todos presentes. A gente sempre vê, e acredito que todos tenham conhecimento, que a política, mesmo sendo hoje, no atual cenário que nós vivemos, com uma descredibilidade, digamos assim, pouca gente acreditando na política, mas mesmo assim ela requer de cada político um certo cuidado. Que cuidados são esses? Às vezes com as falas, às vezes com aquilo que a gente falamos no nosso dia a dia. E não é porque eu tenho prerrogativa, não é porque votaram em mim, a população que me colocou aqui através do voto, que isso me dá o direito de falar algo que não cabe, acredito eu, dentro do processo político, porque existe regra em tudo, existe regra, e na política não é diferente. A política também, ela exige dos seus condutores, dos seus políticos, que às vezes a pessoa fala da política, mas não é a política. A política ela continua normal com a sua essência. O problema são os políticos, ou seja, nós políticos, que às vezes exageramos em algum ato, em alguma fala que falamos. Eu só quero aqui lembrar que tudo isso começou e foi o embasamento desse relatório que o presidente acabou de ler, porque são o seguinte, aqui estudo lá no dia 12 de abril de 2025. Né? Acho que todos aqui que têm acesso ao grupo da Câmara viram isso aqui, sabem o que foi isso aqui, se alguém não viu, mas estava lá no grupo da Câmara, né? Onde a nossa colega fala da seguinte forma: e aí, quem são os próximos candidatos a presidente da Câmara para receber 1.600 a mais que os demais ter
quantidade de diária que quiser, gastar mesmo que for só para tirar foto com a base do prefeito. Eu acredito que todas as diárias que cada um aqui pegou não foram para tirar foto com o prefeito. E aqui não está, por exemplo, o seguinte aqui, dizendo que fulano é diferente do outro. Não, todos são iguais. Todos pegam as suas diárias para ir para Cuiabá. Até às vezes nós, é por onde eu falo que às vezes a gente como político fica devendo algumas explicações, porque digamos o seguinte, o projeto dizia o seguinte, saímos para Cuiabá, só tem direito à diária quem tiver uma agenda em Cuiabá. Mas essa agenda, acredito que eu, não sei se alguém ou poucos de nós aqui, protocolou essa agenda, diz, eu tenho uma agenda aqui em mão, tenho um convite e tal. Eu vou para Cuiabá porque eu tenho vou falar com o deputado, né? Tal dia, não tem hora, mas vou estar lá e vou falar com o deputado. Basta isso, recebe a diária, que está aí a nossa contadora que faz essa documentação. O que nós podemos trazer de volta para justificar um relatório de presença em algum gabinete, ou em alguma audiência, em alguma atividade política. Então, aqui, quando se trata de 1.600, isso é um projeto aprovado na legislatura passada. Esse projeto não foi votado e aprovado aqui nessa legislatura em 2025. Foi a anterior. Então, são uma coisa que vem. Se fosse a presidente que é hoje, se fosse a representada que está sendo hoje, fosse a presidente, ela teria R$ 1.600 a mais. Quando se fala que diária, que isso aqui não é diária, é um complemento e não tem a mais. Quando se fala de diária, todos são iguais. Mas aqui embaixo tem um outro embasamento, que é aí que também que se dá o motivo da representação e do relatório. 1.600 de salário a mais, 800 de diária dessa semana para Cuiabá, mais 800 de diária hoje para segunda-feira. Então, aqui, igual eu falo, 12 diárias para cada um. Acesso a presidente que tem uma diária a mais quando se tem agenda, tá? Como se diz, que seja algo da função, ou seja, algo do cargo de presidente. Se nós pegar uma diária amanhã, outra depois, ou nós gastar toda a nossa diária em 2 semanas, ou 12 dias, uma diária por dia, é nossa diária. Nós só precisamos justificar. Então, se eu pegar hoje ou pegar amanhã, não vai fazer diferença. Se eu pegar hoje para mim, segunda-feira ou na sexta-feira, não vai fazer diferença. Então, são tudo algo que talvez a gente esquece, que são coisas do processo, que são ato da administração e ato da prerrogativa da Câmara, que a Câmara dá esse direito. O nosso regimento interno dá esse direito. A nossos projetos votados nos dá esse direito. Então, são direitos iguais. Mas aqui tem mais. 3.200 na conta de uma pessoa que não faz nada para ajudar os demais vereadores. Eu não sei aonde que o presidente tem que ajudar vereadores. Quem tem que ajudar os vereadores são os vereadores, nós mesmos temos que se ajudar. Como que nós se ajudamos? Falando com as pessoas das nossas propostas, daquilo que a gente acredita que é viável, daquilo que a gente acredita que vai fazer a diferença para a população. Então, isso são atos da gente. Quem vai fazer algo para a gente somos nós mesmos. Ninguém vai fazer algo para a gente. O presidente aqui jamais ela vai querer que na próxima eleição, né, todos nós volte. Mesmo que nós somos candidatos, ela não vai querer que todos nós votem. Isso é ato da política. Como é que ela vai fazer algo para mim, ou digamos, algo para mim ser reconhecido? Não, não vai fazer. É hipocrisia alguém pensar que nós estamos aqui, nós somos colegas, torcem um pelo outro, diariamente, no decorrer do dia a dia do nosso trabalho. Partiu para qualquer uma outra coisa diferente, cada qual por si. Cada qual por si. Eu já falei algumas vezes por aí, não cabe aqui eu falar, mas vou quebrar aqui o protocolo e vou falar.
tenho aqui de certeza, certeza absoluta, que dos 9 vereadores que estão aqui, tinha 2 que torcia por mim, que é a Silvana da Silva Maria e o Eduardo Cassarotti. Não estou dizendo que os outros não torciam, mas esses se declararam companheiro, porque o Eduardo falava se não fosse candidato, votaria em mim. A Silvana, a gente já sabe que na primeira legislatura ela até pediu voto para mim, ela como candidata pediu voto para mim. Então, são parceiros, essas pessoas que você acredita, e isso é difícil. Acredito que outro aqui não fez isso. Então, o que um vereador vai fazer para o outro? Jamais. Se não puder sair ali e falar, olha, o Zé não, o Zé pode ser que dê problema amanhã ou depois. Então, a gente não pode cobrar que alguém nos ajude, porque dificilmente alguém vai nos ajudar. Mas aí, nós pegando aqui mais um pouquinho na frente, desculpa aí, falei fora do microfone, é onde vem aquilo que eu, nas perguntas feitas à representada, ela foi muito, digamos que coerente, porque ela não negou nada daquilo que foi falado, ela não negou nada do que ela postou. Ela podia falar que alguém incentivou, não, eu fiz. E isso é bom quando se trata de um processo desse, né? Eu fiz. E aí o que eu acho grave é que os colegas aqui, inclusive os meus parceiros da comissão, não acharam tão grave quanto eu achei, que é a frase quando se fala, cala sua boca, senão eu elimino. Porque não existe outra forma de eliminar a não ser matando. É claro que ela não ia matar, mas quando se fala elimino, ninguém se elimina nada. Se eu for eliminar essa mesa, eu vou destruir essa mesa. Se eu for eliminar esse copo, eu vou quebrar esse copo. Então, é eliminação. Não existe outra forma de eliminação. A eliminação não tem 2 termos. A não ser eu vou eliminar só a metade. Então, não existe isso. Então, essa parte, às vezes é no calor da discussão, às vezes no calor de uma fala, às vezes na empolgação. Acredito que qualquer um de nós pode falar isso, mas não é bem-vindo a fala dessa quando se trata de ninguém, tá? Porque nós, como ser humano, nós dependemos do ser humano. Nós vivemos o nosso dia a dia baseado no ser humano, no outro colega, baseado na outra pessoa, tá? Então, quando se trata de eliminação, é um negócio muito complicado. Mas aí ela, a vereadora, a representada, falou, foi uma fala que saiu, nada mais eu tive intenção. Isso é bom quando as pessoas reconhecem que não teve a intenção, que pede, às vezes, uma desculpa pela uma fala que fez, que falou, né? Mas são esses os embasamentos do qual ela foi representada e é esse o embasamento do qual foi feito o relatório que vocês acabaram de ouvir a leitura. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado. Projeto de resolução 001/2026 continua em discussão. Boa noite a todos. Cumprimento meus colegas vereadores, cumprimento as visitas presentes, servidores desta casa, cumprimento também quem nos assiste através das redes sociais. Quero dizer que críticas fazem parte do meio político, mas quando falta respeito, ou seja, como na comissão já foi citado várias vezes ali, a falta do decoro, realmente é algo que não pode deixar virar bagunça. Tá? Eu vejo que essa casa aqui é uma casa de muita responsabilidade na vida das pessoas do nosso município e nós não podemos deixar, como eu disse antes, extrapolar falta de respeito, nós não podemos aceitar. E quando vai para o cunho pessoal, e ainda mais em um grupo da instituição, isso fere sim o decoro. O que seria esse decoro? As pessoas devem agir com respeito, principalmente nós que estamos aqui de vereadores. Então, manter uma postura dentro da Câmara e fora dela também é de extrema importância e a população precisa saber disso.
e principalmente não desmoralizar qualquer um que seja. E realmente eu tenho que parabenizar aqui a comissão de ética que trabalhou bastante e diante disso, diante desta minha fala, eu entendo que essa medida proposta pela comissão de ética, ela é necessária e proporcional. E como eu disse antes, o nosso papel aqui é dar exemplo. Se a gente normalizar a falta de respeito, nós enfraquecemos a nossa própria Câmara. Por esses motivos, eu voto favorável. Era isso e obrigado. Mais alguma contribuição? Eu quero aqui cumprimentar os meus companheiros, vereadores, cumprimentar visitas presentes, quem nos acompanha pelas páginas das redes sociais. Boa noite. É delicada essa situação. A gente, até hoje, nós conversamos, eu, o vereador Francisco, até hoje, nesse momento, nunca teve uma situação dessa que chegou, né? E o meu pensamento, o que eu penso, que eu quero dizer que aqui nesta Casa de Lei, independente da diferença ideológica, vejo as postagens da vereadora no nosso grupo, tanto legislativo e também dos funcionários e vereadores. Mas eu vejo que as postagens da vereadora é mais como críticas, que faz parte do debate político. Pode até ter havido excessos, exagero, mas meu ponto de vista, eu vejo que 15 dias é um exagero. Não tem essa necessidade. Aqui, nessa lei aqui, nós temos 4 penalidades, no caso para nós. Aqui seria, aqui primeiro, advertência. Segundo, censura escrita. Terceiro, suspensão temporária do exercício do mandato, que no caso a vereadora está sendo agora por 15 dias, no caso, vamos ver como vai ficar. E o quarto, perda de mandato. Então, nós temos 4 penalidades. Eu penso comigo que não poderia chegar nesse ponto de afastamento 15 dias. Poderia ser uma advertência ou uma censura escrita. Então, esse é meu ponto de vista. Lamentar essa situação que aconteceu. Eu entendo as duas partes. Uma parte entende a outra também, tanto da presidente como a da vereadora. Penso assim que tudo também vai do diálogo. Antes de ir pelo código de ética, a gente tentar o diálogo. Se nós, vereadores, se sentimos ofendidos um com o outro, chega antes e fala. Porque eu, Silvana da Silva Maria, se eu sentir ofendida por um de vocês, vocês podem ter certeza que antes de eu colocar no código de ética, eu vou chegar e vou falar com vocês. Antes de colocar no código de ética, é um alerta. Depois, alerta. Depois, se não tiver como, daí vai para o código de ética. Esse é o meu ver. Esse é o meu pensamento e eu sou contra a vereadora ficar afastada por 15 dias nesta Casa de Lei.
Projeto de resolução 001/2026 continua em discussão. Eu quero cumprimentar a mesa diretora, nossa presidente em exercício, nossa presidente titular, colegas vereadores, visitas presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhora presidente em exercício, meu histórico me entristece hoje estar aqui discutindo e votando uma pauta dessa, né? Eu imagino, já falei isso aqui, eu imagino que quando há um diálogo, quando a gente tem condições de ter um diálogo, não estou aqui criticando nem A nem B, as coisas têm condições de fluir melhor. Outra coisa, quando a gente fala, tem que ter um pouco de cuidado naquilo que fala, ou no que vai refletir, onde que vai pegar. Isso é um alerta para mim e para todos nós que estamos hoje vereador. Nós não somos vereador, nós estamos vereadores, né? A presidente, é lógico, a lei dá a prerrogativa à presidente ter uma remuneração um pouquinho maior, por conta que a presidente representa o legislativo. Ela pode ser convocada 10 vezes no mês ou em 2 meses para estar fora. Tem direito a diárias separada por conta da convocação e tudo mais, né? Então eu vejo muito triste uma situação assim. Mas eu tenho minha forma de consultar em várias defesas e vários votos que eu vou dar aqui na Câmara, vou proferir aqui na Câmara. E as consultas que eu fiz me ajudou eu votar esse projeto de resolução, tá? Mais alguma contribuição? Boa noite a todos novamente. Eu só quero pontuar, enquanto presidente da Comissão de Ética, que essa representação número 001 de 2026 não é um ato de censura a nenhum dos demais vereadores aqui presentes. E ressalto a importância dos demais vereadores de conhecer o Código de Ética e a função de cada vereador. A função moral e ética cabe a cada vereador saber conduzir, e respeitando as leis que cabe essa Casa de Lei. Essa é a minha contribuição e meu muito obrigado. Mais alguma contribuição? Na condição. Senhora presidente, senhora presidente, eu só quero aqui entrar aqui no mérito de duas falas aí dos colegas. A primeira é do Chico, que ele foi muito bem, Chico. Parabéns mais uma vez para você, para o senhor. Quando você fala que nós estamos, vereador, nós não somos. Amanhã ninguém sabe, né? E essa parte de diálogo, isso é importante, muito importante. Eu acredito que dentro principalmente desse mundo que nós vivemos hoje da política, onde nós estamos como vereador, se nós não conseguimos conversar, se nós não conseguimos dialogar, se um não conseguir entender o outro, dificilmente a gente tem um bom relacionamento, a gente tem um trabalho, né, com mais seriedade, digamos assim, porque nós não podemos estar rasgando o pano, um puxa de lá, um puxa de cá. Divergência política tem, é igual a vereadora Silvana falou também, ideologia política tem, mas nós estamos aqui para entender isso, senão nós não somos capazes. Como é que nós vamos aparecer, se as pessoas vão identificar nós como aquelas pessoas que não conseguem conversar, né? Como é que nós vamos ser um vereador que não consegue ter um diálogo um com o outro, nós não conseguimos trocar 2 ou 3 palavras um com o outro? E isso vem ocorrendo da gestão passada. Às vezes, você tem uma proposta e essa proposta ela não vai adiante porque tem pessoas que não gostam daquela sua proposta, né? E do outro lado, também aqui agradecer ao presidente, quando se fala, nós temos a obrigação de conhecer
o Código de Ética, nem só o Código de Ética, como o regimento interno desta casa, e o Código de Ética, principalmente porque nós acabamos aqui o ano passado de aprovar uma resolução nesse, né? Quando nós conseguimos ali mudar ali um artigo que, para ser bem sincero, um artigo que fez mal para nós. E foi nós que aprovamos isso. E aí a gente vê muitas vezes que projetos antigos, o vereador Francisco, que não deveria ser votado, não devia ser votado. E nós votamos. E isso acaba engessando a gente ao futuro. E esse projeto aqui, essa mudança aqui do 002 para o 003, nós engessamos a nós mesmos. Nós colocamos nós em dificuldades, né? Colocamos nós em dificuldades. E isso são coisas que a política são, ou digamos que, onde a política ela consegue colocar a gente em situações que nós entramos sem saber por onde sair depois, né? Nós entramos sem saber por onde sair. Então, essa parte, esse projeto não fez bem, essa mudança, esse artigo a mais não fez bem, né? Para nenhum de nós. Hoje está sendo aqui falado sobre a vereadora Vera Lúcia do Nascimento, mas amanhã pode ser qualquer um de nós por conta desse artigo 003 na Comissão de Ética. Era isso, muito obrigado. Mais alguma contribuição? Eu até arrependi depois de ter votado a favor desse projeto que nós votou, porque ficou uma situação nas redes sociais que, assim, vamos supor, se a gente ir lá gravar um vídeo de um buraco, nós vereadores, de um buraco lá e colocar nas redes sociais alguma coisa, se a pessoa se sentir ofendida, alguma coisa, estamos aqui no Código de Ética. Então, é um negócio esquisito, está uma situação que, igual eu falo, eu estou perplexa com essa Câmara. Estou muito chateada, estou muito triste que vem acontecendo, entendeu? Eu falo assim, é no diálogo. O que aconteceu? A presidente poderia ter chamado a vereadora antes de ir para o Código de Ética e ter falado com ela. Olha, é um alerta. Estou te dando, senão você vai para o Código de Ética. Mas não. Virou essa bola de neve aqui, que a gente fica a saia justa, mas ficou agora essa alteração aí de ficar 15 dias Tá. fora, que eu sou contra. Então, ficou uma situação que a gente não pode nem criticar, nem falar, mas tem que ficar quieto. Essa é a minha fala. Pessoal, aqui ó, para complementar. Eu entendo essa parte do diálogo, só que aí nós temos que ter um certo cuidado, porque parece que está invertendo os papéis aqui. Por que a vereadora Vera não teve diálogo de ir lá conversar com a presidente ou ir lá na contabilidade, saber daquilo tudo que ela colocou lá de diárias, enfim, ela colocou no grupo lá. Então, se faltou diálogo a alguém, faltou a vereadora Vera, porque ela não quis procurar a verdade e saiu falando coisas do grupo aí. Então, nós temos que ter um certo cuidado quando fala de diálogo, porque parece dar a entender que está falando, a representação é mentirosa. E não é, porque eu estou no grupo e eu acompanhei tudinho essas ofensas. E quando parte do momento que você fala, está pegando dinheiro público. Gente, nós temos que ter muita responsabilidade aqui. E para mim, tá lá, tá o seguinte, eu acompanhei, eu estou no grupo, eu vi tudo aquilo. Eu não estou aqui mentindo para ninguém. E também aproveito e falo, eu não gostaria de estar falando sobre isso, que eu acho que nem precisaria chegar num ponto desse. Mas a falta de ética da vereadora Vera fez com que tudo isso acontecesse. Obrigado. Oi, quero falar, Thiago, principalmente para a sua pessoa. Você, como vereador dessa Casa de Leis, Vereadora, não cabe a sua fala. Tudo que você tinha para falar foi apresentado na sua defesa. então beleza, eu falo depois quando eu voltar.
Vereador, Vereadora, já terminou a segunda rodada. Eu quero aqui concluir a minha fala dizendo que, na condição de substituto legal, nos termos, no regimento interno desta Casa Legislativa, eu sempre zelo pelo respeito. Eu acho que o respeito, ele é a peça fundamental de tudo, independente de que, se você tem uma certa afinidade com o seu colega ou não, nesta casa, a gente tem que impor respeito. Se da porta para fora não queira se cumprimentar, respeito. Portanto, eu entendo que, ressalto aqui, que na condução deste processo ocorre na base da legalidade, com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como fundamentado no regimento interno. Portanto, não há um tratamento, não se trata de um julgamento antecipado. Houve apuração responsável dos fatos pela comissão, com garantia do contraditório e ampla defesa. Reforço aqui que esta casa atua com compromisso, na ética, principalmente zela pela ética, bem como também com respeito institucional e interesse público. Então, hoje estamos aqui diante dessa representação. Somos aqui todos adultos, então vamos votar com consciência, com respeito. Então, eu quero dizer aqui que estamos, diante desse projeto de resolução e coloco agora o projeto de resolução para votação. Solicito que, conforme eu chamar os vereadores, para que vocês façam a votação nominal. Apenas sim ou não. José Alves da Silva. Pode ser feito aqui. Sim. Eduardo Wiedemann Cassarotti. Meu voto é sim. Aparecido Ferreira de Souza. Meu voto é sim. Francisco Antônio Cevalo. Meu voto é não. Silvana da Silva Maria. não. Tiago Luiz Schwanck dos Santos. Sim. Foram 5 votos favoráveis e 2 contrários. Fica aplicada à vereadora Vera Lúcia do Nascimento dos Santos a suspensão do exercício do mandato parlamentar pelo prazo de 15 dias a partir da data da publicação da Resolução 001/2026. Determino a lavratura da ata e a comunicação formal à vereadora para o cumprimento da decisão. Agradeço a todos que nos acompanharam. Sob a proteção de Deus e sem mais nada a tratar, encerro esta presente sessão.